Aula de hoje, nós vamos estudar sobre a evolução humana. Então, nós vamos estudar o homem desde os tempos da pré-história, quando o homem surgiu. Vamos estudar toda a evolução do ser humano. Então, eu vou compartilhar com vocês agora, alunos, um slide, e aí, a partir desse slide, nós vamos explicar a respeito da evolução humana. Então, nós temos aí a evolução do ser humano. Nós temos o mapa da África, a África, que é o continente considerado o berço da humanidade. E por que a África é considerado o continente berço da humanidade? Porque foi no continente africano que foram encontrados os mais antigos fósseis de ancestrais dos seres humanos. Então, os arqueólogos, que são os especialistas que fazem as escavações e acham as ossadas, os fósseis, então eles estudam e eles fazem uma datação científica e conseguem dizer qual a idade daquele crânio, qual a idade daquele esqueleto, qual a idade daquela ossada humana. Então, na África foram encontrados os mais antigos fósseis de ancestrais dos seres humanos. E pesquisas feitas pelo DNA indicam que, pela diversidade genética, o homem moderno surgiu na África. Então, por isso que fala que a África é o berço da humanidade, né? Porque foi lá que o ser humano nasceu. Foi lá que o ser humano surgiu. Então, de todos os continentes que nós temos hoje, qual é o mais antigo de todos? A África. Foi lá que o ser humano surgiu, foi lá que foram encontrados os primeiros vestígios de homens, de seres humanos. Então, ossadas, pedaços de crânios, maxilares, dentes, fêmures, que são aqueles ossos grandes das pernas, que pertenciam a diferentes tipos de seres, foram encontrados em regiões diferentes do continente africano. Por serem semelhantes ao homem atual, esses fósseis desses seres foram chamados de hominídeos. Então, hominídeos são os ancestrais do homem moderno. Então, caros alunos, a África é o continente considerado onde surgiu a espécie humana. Então, a África é chamada de o berço da humanidade, porque foi lá que viveram os primeiros seres humanos, ou os ancestrais do homem moderno. Isso há milhões de anos atrás. E as pesquisas científicas, as escavações dos arqueólogos comprovam isso. Porque as ossadas, os crânios que foram encontrados lá na África, de ancestrais dos seres humanos, comprovam que o homem viveu primeiro no continente africano. E depois ele se espalhou pelos outros continentes. Aqui você está vendo como foi o processo de evolução da espécie humana, segundo a ciência, segundo a teoria evolucionista, que é a teoria criada por Charles Darwin, o cientista inglês que viveu no século XIX. Então, se você olhar lá, a primeira espécie, Australopithecus, essa espécie de um ancestral do homem moderno, uma espécie de hominídeos. Australopithecus foi uma espécie que viveu há milhões de anos atrás e viveu na África. Então, os Australopithecus, eles viveram numa época muito antiga da história do homem. São ancestrais dos homens atuais, dos homens modernos. Depois essa espécie foi extinta, né, e deu origem a outras espécies. A próxima espécie que vem no processo de evolução é a espécie Homo habilis. E, em latim,
significa homem com habilidade. Outra espécie de hominídeos, de ancestrais dos seres humanos modernos, que também viveu há milhões de anos atrás na África e também chegou até se espalhar para outras regiões do planeta Terra. Passado mais alguns milhões de anos na evolução humana, veio a outra espécie, Homo erectus. Essa Homo erectus, uma espécie de ancestral do homem muito antiga, né, que também viveu na África e também se espalhou por outras regiões. Depois, passado mais alguns milhões de anos, existiu uma outra espécie, a Homo sapiens neanderthalis, que aí já vai dar origem à espécie atual, né, ao chamado homem moderno. Essa espécie de Homo neanderthalis, ela viveu na Europa, isso há milhões de anos. Na França já foram encontradas ossadas em uma caverna que pertenceram a esses ancestrais do homem, o Homo sapiens de Neanderthalis. E até chegou à espécie humana atual, a espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Que sapiens significa sabedoria. Então, a espécie Homo sapiens é a espécie que tem a inteligência, né, que tem a capacidade de pensar, a capacidade de desenvolver a inteligência, que é a nossa espécie humana. Então, segundo a ciência, houve todo um processo de evolução até chegar ao homem atual. Então, começando lá pela espécie Australopithecus, depois pela espécie Homo habilis, depois pela espécie Homo erectus, depois pela espécie Homo sapiens neanderthalis, até chegar à espécie atual Homo sapiens sapiens. Mas isso, ó, há milhões de anos atrás. Então, essa seta aí, ela mostra claramente como foi esse processo da evolução do homem na Terra. Aqui vocês estão vendo, através de desenhos, a representação de como seriam esses homens. Aí até as imagens, né? Então, por exemplo, a evolução do homem desde o Australopithecus teria sido a primeira espécie de ancestral do homem. Australopithecus, essa espécie aqui, ó, a primeira da esquerda para a direita, que aparece na sua tela. Então, olha só como era a espécie Australopithecus. Parecida com o macaco, né, bem semelhante. O aspecto físico, a constituição física, a estatura, né, ele era baixinho, parecido com os gorilas atuais. Então, o crânio tinha esse formato. Então, aqui você tem a espécie Australopithecus. Passado mais alguns milhões de anos, houve toda uma evolução, e aí veio uma outra espécie de ancestral do homem, o Homo habilis. Que é essa aqui, ó, o Homo habilis. Você vê que ele já tem um pouco de diferença, a estatura maior, né, fica mais ereto, mas ainda o físico parecido com o do macaco, né? A feição parecida com a do macaco ainda, né? Olha aí. Ainda estávamos próximos da espécie dos macacos, né? Depois, no processo de evolução, o próximo da linha de evolução, o Homo erectus, que é esse aqui, ele já usava ferramentas, tá vendo aí? Segurando na mão, uma ferramenta, parece que é um pedaço de madeira. Ele tem um corpo menos peludo, né, do que os ancestrais anteriores, olha aí. O físico mais parecido com o ser humano atual, a constituição física, ele é mais alto, ó, tá vendo? Então, essa é a espécie Homo erectus. Então, a palavra erectus quer dizer, ele ficava em pé, né? Ele era bípede, andava sobre dois pés, né? Então, uma diferença em relação às espécies anteriores. Depois do processo de evolução, você tem o Homo sapiens neanderthalis, que é esse aqui. Então, ele já mais próximo do homem moderno, no processo de evolução. Você vê que a constituição física dele, a estatura, já mais parecida com o homem de hoje, né, pela altura, por exemplo. Ele já usava ferramentas, já cobria o corpo com peles de animais.
Então, um homem mais evoluído, ou uma espécie mais evoluída, melhor dizendo assim. E finalmente chegou a espécie atual do homem, a Homo sapiens sapiens. Você vê que o homem aqui, ele já tinha o corpo coberto, né, de peles, já usava várias ferramentas, a estatura mais parecida com o homem moderno, ele até usava calçados aí. Então, mostra aí a evolução do homem, desde o Australopiteco, né, o primeiro ser que surgiu, né, os ancestrais da espécie humana atual, até chegar à nossa espécie humana atual, que é da espécie Homo sapiens. Mas é claro, aluno, isso aqui demorou milhões de anos, segundo a ciência, para chegar até isso aqui. Agora vamos ver com mais detalhes. Você está vendo aqui, por exemplo, o Australopithecus. Olha como era. Olha o crânio do Australopithecus. Olha o C aí, o Australopithecus. Muito semelhante a um macaco. Muito semelhante a um gorila. Se você olhar, né? O corpo todo peludo, igual o gorila. Né? Então tem essa semelhança muito grande aí. Vamos mais adiante. Aí você tem a indicação do processo de evolução, o crânio dele, o que mudou, né? Demorou alguns milhões de anos, todo o aspecto, né? Aqui você tem, por exemplo, como era a arcada dentária, como era o esqueleto, né? Todo o processo que evoluiu, né? Comparando o Australopithecus, por exemplo, com o chimpanzé, tem muita semelhança na arcada dentária, comparando com a espécie humana atual. Bom, aí você tem o Australopithecus afarensis, e essa espécie viveu na África, isso há milhões de anos atrás. Ela tinha baixa estatura, os machos mediam 1,5 m e as fêmeas em torno de 1,10 m. Eles pesavam entre 30 e 40 quilos, eles tinham um crânio com pequeno volume e o fóssil mais conhecido dessa espécie já encontrado foi o fóssil de Lucy, que é o esqueleto que pertenceu supostamente a uma mulher, que foi encontrado na África, se não me engano, na Etiópia, na década de 1950. E é considerado o fóssil mais antigo do mundo, o fóssil de Lucy, né, que recebeu esse nome dado pelos cientistas. Inclusive, na década de 1960, os Beatles, que foi uma banda de rock inglesa famosa, fez uma música falando de Lucy, né, esse fóssil do ser humano mais antigo já encontrado, que foi dessa espécie Australopithecus afarensis. Dando continuidade, prosseguindo com a aula, você tem aí uma foto do esqueleto de Lucy. Esse fóssil tão antigo que foi encontrado na África e que pertenceu supostamente a uma mulher, que seria dessa espécie Australopithecus afarensis. Aqui você tem o Australopithecus robustus, e também da espécie Australopithecus, é um ancestral do homem, viveu na África, era maior que os demais, pesava cerca de 40 quilos, a mandíbula dele era forte, né, já conseguia morder, o crânio também já era maior. Então, olha como a espécie foi evoluindo, a espécie do Australopithecus. Os primeiros ancestrais do homem moderno. Aqui você tem uma representação desses ancestrais do homem, né, do Australopithecus. Como já não era possível viver nas árvores, os primatas tiveram que se adaptar a viver na savana, um espaço mais aberto e menos arborizado. Este nosso antepassado chamava-se Australopithecus, um macaco do sul, e viveu há 4 milhões de anos. Ele era pequeno e curvado, ele não sabia fazer instrumentos, mas usava seixos quebrados. Seixos, acho que são pedaços pequenos de madeira. Ele não era totalmente bípede, quer dizer, não andava só com as 2 patas, mas andavam também com 4 patas, né? Quadrúpede.
Então, olha aí, essa é uma espécie, né, que viveu na África há milhões de anos atrás, 4 milhões de anos atrás. Australopithecus, né, macaco do sul, né, na tradução. Então, um ancestral muito próximo, né, dos macacos, né, e no processo de evolução, né. Então, o tanto que eu já falei que o homem atual, né, ele não é a mesma espécie que o macaco. Os homens são da espécie hominídeos e os macacos dos primatas, né? Mas tem o mesmo ancestral em comum. Então, eu diria que nós somos primos dos macacos. A nossa espécie é prima da espécie dos macacos. E aí, depois do processo de evolução, veio a questão da postura bípede, passou a andar sobre as duas pernas, né? Porque antes vivia nas árvores, né? Igual os macacos vivem nas árvores. Depois passou a viver em terra, a partir do momento que desenvolveu o comportamento bípede. Aí você tem a questão da postura bípede, que possibilitou a movimentação entre as árvores na savana africana, possibilitou carregar objetos, capacidade de enxergar os predadores. Então, antes, os ancestrais eles só viviam em árvores, né? Depois passaram a caminhar em terra. Os ancestrais que pertenceram aos seres humanos. Aí você tem aí a importância, né, da bipedia, a partir do momento que eles desenvolveram essa técnica de caminhar sobre as duas pernas, né, a locomoção bípede. Então eles passaram a adotar a posição vertical, aí houve o desenvolvimento do cérebro, houve a liberação das mãos, então passou a ter mais habilidade manual, passou a questão do dedo polegar, aí eles desenvolveram a linguagem, também o aumento do crânio. Olha como isso aí possibilitou a evolução da espécie, a partir do momento que passaram a se locomover de forma bípede. Vamos falar sobre o gênero Homo, que é o que deu origem ao ser humano, né? O gênero humano. Homo provém do latim e significa pessoa. Este termo foi inicialmente utilizado por Carolus Linnaeus quando elaborou o seu sistema de classificação. Um cientista que estudou a evolução humana. Atualmente, a espécie sapiens é a única descendente do gênero Homo, que ainda se encontra viva. Todas as outras já foram extintas. Então, minha gente, a nossa espécie humana hoje, qual é a nossa espécie? É a Homo sapiens. É a espécie sapiens. Então, é a única espécie que existe. Aquelas outras espécies lá, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neanderthalis, existe? Não. Não existe mais. Todas já foram extintas. Então, são espécies que existiram antes do homem atual. Então, a gente chama de ancestrais. Então, muitas delas seriam nossos antepassados. No entanto, outras podem ter sido apenas outras evoluções que acabaram por extinguir. Então, a gente tem aí no processo de evolução essas espécies que já existiram, mas que não existem mais. Né? Essas espécies que não se encontram mais em lugar nenhum. E no decorrer de milhares de anos, elas foram extintas. Aí você tem a árvore genealógica dos hominídeos, os hominídeos da espécie humana, né? Da espécie Homo, né? Que deu origem ao ser humano moderno. Aí você tem o Homo habilis. Olha como era o Homo habilis. Uma espécie que já não existe mais, né? Mas que Agora você tem aí a evolução do Homo habilis. Por que ele chama de Homo habilis? Porque ele foi o primeiro a utilizar ferramentas. E ele usava instrumentos feitos de pedra, feitos de ossos, né? Aí por isso que dá o nome de Homo habilis, de habilidade, né? Que ele desenvolveu essa capacidade de usar objetos feitos de ossos, feitos de pedras, para a sua sobrevivência. Aí você tem que há cerca de 3 milhões e 300 mil anos,
devido ao processo de evolução que resultou a adaptação do meio, surgiu o chamado Homo habilis. Olha aí o desenho de como seria o Homo habilis. Ele era bípede, né? Então andava sobre os dois pés. Ele era vertical, então já ficava de pé. A sua capacidade craniana, né? A cabeça, né? O crânio, a cabeça era maior, então isso fez com que ele fosse mais inteligente, né? Usava já os dedos, né? O dedo polegar, sabia fazer instrumento de pedra e de madeira. Então, por isso o nome Homo habilis. Olha aí, outro exemplo de Homo habilis, tá vendo? Ele já usava as pedras, né? Isso aqui é o homem que viveu lá na pré-história. Olha aí o Homo habilis, quebrando ossos, com pedra, uma pedra na outra, né? E aqui você tem aí o exemplo de como era o crânio dele, né? Nessa época ele comia carne crua ainda, porque não tinha ainda descoberto o fogo. Então ele era muito habilidoso, já para quebrar os objetos. Olha aí. Aqui ele usava essas ferramentas, né, para caçar, para raspar, para cortar carne. Tá vendo? Feito de pedras, ó. Pontas de pedra. Tá vendo? Chamados bifaces. Agora chegamos ao Homo erectus, né? Outra espécie. Aí, ó, o homem já ficava mais de pé, tá vendo? A palavra erectus vem daí, né? Então, olha o crânio dele como é que era. Olha a mandíbula, né? Os dentes. Tudo bem. Então, olha aí, o Homo erectus, ele se expandiu pela Eurásia, né? E aí já vivia tanto na África como na Ásia. Ele já fabricava as ferramentas, foi o primeiro a utilizar o fogo, ele já usava o fogo nessa época, né? Já tinha acontecido a descoberta do fogo. Ele morava em cabanas ou morava em grutas, né? Em cavernas. Ele usava roupas e peles de animais. Só que ele não suportou, né, a era glacial, né? O Pleistoceno, e diz que ele foi extinto, né? O frio, né? Então ele não suportou e aí acabou sendo extinto essa espécie. Mas dessa espécie Homo erectus é que se originou o homem de Neandertal. A próxima espécie que nós vamos ter na evolução do ser humano. E aí você tem o Homo erectus, ele viveu cerca de 1.600.000 anos. Então, os hominídeos evoluíram, né, nessa época. Ele era bípede e vertical, então ele andava sobre as duas pernas, ficava em pé. Ele possuía uma linguagem muito rudimentar. Então, ele só sussurrava, só emitia alguns tons. Ele fabricava já os objetos, né, de pedra, os bifaces, né? E ele descobriu o fogo, né? Há uma dúvida dos estudiosos se foi essa espécie que descobriu o fogo ou se teria sido a espécie seguinte. Não se tem muita certeza, mas tudo indica que sim, que essa espécie, Homo erectus, foi a espécie que descobriu o uso do fogo. E aí a vida dele passou a ser bastante facilitada. Então, olha aí, ó, a descoberta do fogo, ela modificou muito a vida do homem lá da época da pré-história. Então, nós temos aí a importância do domínio do fogo. Então, o fogo ele veio facilitar muito, porque o homem passou a proteger-se do frio, ele passou a cozinhar os alimentos, assar carne, né? Então, o fogo foi uma evolução muito grande na vida desses ancestrais do homem. Olha aí a importância da invenção do fogo. Na defesa pessoal, na alimentação, nas técnicas, na vida social. Então, o fogo, ele proporcionou um avanço muito grande a esses ancestrais do homem. Então, com a descoberta do fogo, era possível comer a carne cozinhada. Então, isso facilitou na alimentação do homem daquela época. Os dentes já não precisavam de ser tão fortes. Então, a capacidade do crânio do homem aumentou. Aí, ele aumentou mais a inteligência. O Homo erectus possuía também uma verticalidade mais perfeita, o que o tornava mais inteligente. Então, olha como a espécie humana foi evoluindo, né? Essa espécie já é bem mais evoluída. E aí, como que ele se espalhou?
pelo mundo, né? A partir da África, ó, a imigração do Homo erectus, né? As setas estão indicando aí. Ele se originou na África, depois se emigrou para a Ásia, depois para a Europa, né? E foi se espalhando pelo mundo essa espécie. O Homo sapiens de Neandertales, que aí já é um homem bem mais evoluído, que viveu na Europa. Olha aí como ele era. Então, era um homem que já tinha uma certa inteligência, né? Já tinha um cérebro mais avançado, né? Ele também já desenvolvia técnicas, já usava o fogo, tal. Até chegar, né, ao processo de evolução todo, né, para chegar à nossa espécie atual, e vai chegar no Homo sapiens sapiens, que é exatamente a espécie humana, né, que nós temos agora, né, que já é o homem que tem inteligência, é o homem que tem a capacidade de pensar, né, é o homem que evoluiu tanto. Olha aí, ó, o Homo sapiens sapiens. Eles eram mais altos, mais ágeis, tinham um comportamento social mais complexo, a linguagem já desenvolvida, sabia praticar arte, igual, por exemplo, as pinturas rupestres, que foram feitos na pré-história pelo Homo sapiens. E aí, essa é a nossa espécie humana atual. E aqui você tem uma representação aqui mostrando todo o processo de evolução do homem, lá do Australopithecus até o Homo sapiens. Aí, como o esqueleto foi se modificando, né, como foi se desenvolvendo, principalmente nas três últimas espécies: Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Então, pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, né? E é um empresário, é? Fica aí, Jean, tá gravando a aula, fica. Dá em nada, não.